Fala pessoal, tudo bem? 12 em Campo News chegando com as informações do Timão nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, último dia do mês. Vamos trazer aqui para vocês as seguintes informações. Bom, os pendurados do Corinthians para a última rodada do Campeonato Paulista e também o jogo que foi antecipado pela federação. Vamos falar sobre dois assuntos também importantes. Quatro grandes clubes do futebol brasileiro, entre eles o Corinthians, disputam ou pelo menos estão de olho em volante da seleção uruguaia. E para finalizar, a gente vai falar bastante também sobre o Christian Barletta. Amanhã, o São Bernardo estreia na Copa do Brasil. Será que ele joga? Fica sabendo aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Depois da vinheta, eu conto tudo para vocês. Muito bem, chegando com o 12 em Campo aqui desta terça-feira, a gente começa falando sobre a antecipação do jogo do Corinthians, a princípio marcado para domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena contra o Santo André, último jogo da primeira fase, o Corinthians líder do grupo C, com 19 pontos. Jogo muito importante para o Corinthians, mesmo já classificado e mesmo garantido na primeira colocação. Por quê? Porque o Corinthians quer uma campanha melhor no campeonato, o que dá direito a decidir as próximas fases jogando na Neoquímica Arena. Então, uma vitória é muito importante para o Corinthians e não pode deixar de dar uma secadinha no São Paulo e no Água Santa, que tem um ponto a mais que o Corinthians. Então, caso Água Santa ou São Paulo também vençam os seus compromissos, a situação do Corinthians fica mais complicada. Nesse momento, o Corinthians é o quinto colocado na classificação geral e depende. Se perde do Santo André e o Bragantino ganha o seu jogo, o Bragantino ultrapassa o Corinthians ainda na pontuação geral e o Corinthians cairia para sexto. Então, uma vitória é muito importante dentro de casa para que o Corinthians possa, nas próximas fases, disputar aí os seus jogos decisivos jogando diante do seu torcedor. Lembrando, São Paulo enfrenta o Botafogo lá em Ribeirão Preto e o Água Santa pega o São Bernardo lá em São Bernardo do Campo. O jogo, repito, a princípio marcado para domingo às 4 da tarde, foi antecipado para o sábado às 18 horas e 30 minutos. A Federação Paulista de Futebol não deu motivos, disse apenas que era para adequar a tabela. Então, o único jogo da última rodada desta fase do Paulistão, o único jogo marcado para o sábado é entre Corinthians e Santo André. Corinthians que tem 3 jogadores pendurados para essa partida. Tem o Cássio, o Rony e o Adson. Lembrando, nas fases seguintes, a partir da próxima fase, os cartões serão zerados. Mas quem tomar o terceiro cartão nesta última rodada vai cumprir suspensão. Então, Cássio, Rony e Adson, que tem 2 cartões, caso caso joguem e tomem o terceiro amarelo, terão que cumprir a suspensão na rodada seguinte. Então é muito provável que esses 3 jogadores sejam poupados pelo técnico Fernando Lázaro. Repito, os cartões serão zerados a partir da fase seguinte. Mas quem tomar o cartão agora vai ter que cumprir. Então, Cássio, Rony e Adson devem ficar fora desta partida, que é muito importante, sim, em termos de classificação geral do Campeonato Paulista. Bom, vamos entrar em outro assunto agora aqui. 4 grandes clubes do futebol brasileiro estão de olho em um volante uruguaio. A gente vai falar para você quem é. O Fabrício Dias, uruguaio, que tem 20 anos de idade, joga no Liverpool lá de Montevidéu, capitão da seleção uruguaia sub-20, disputou o último torneio sul-americano, foi o vice-artilheiro, né, ele marcou 5 gols nessas partidas, ficando atrás apenas do Andrei ali, do Vitor Roque, que marcaram 6. Então,
é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador muito promissor no futebol do Uruguai, mas que também é um jogador caro. Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Internacional monitoram a situação deste volante. Não sei se é uma prioridade no Corinthians neste momento. O Fausto não deve deixar o clube, eu acho pouquíssimo provável que isso aconteça. O Fausto, inclusive, deu declarações agora, anteontem, falando da alegria que ele sente em jogar no Corinthians, que está vivendo um momento especial na carreira dele. O Corinthians é apenas o segundo clube que ele atua como jogador de futebol, então ele está muito feliz, está vivendo um momento muito legal aqui na cidade de São Paulo, jogando pelo Corinthians. Então não vejo muitas possibilidades ou como uma prioridade no Corinthians a contratação de um novo volante. Claro que é um jogador que está sendo observado ali e o Corinthians também está nesse radar desse jogador. Tá? O problema é que o Liverpool pede mais ou menos o valor do Fausto Vera. Na época, quando o Corinthians contratou, algo em torno de 6 milhões de dólares, a gente está falando aí em aproximadamente 30 milhões de reais. Acho que o Corinthians precisa de outras posições, de outras funções neste momento. Volante, eu acho que o time consegue caminhar bem nesta sequência de temporada. Mas fica de olho, está ligado na situação do jogador. É um jogador que vem atraindo aí olhares de grandes clubes do futebol brasileiro e o Corinthians também é um desses clubes que monitora a situação do atleta. Não tem nada de concreto, nada de oficial, mas é um jogador que segue sendo muito observado pelo Corinthians neste momento. Tá bom? Vamos ficar de olho, então, no Fabrício Dias, uruguaio de 20 anos. Como eu falei, a prioridade no Corinthians não é volante. A prioridade no Corinthians é um atacante de beira de campo. E aí entra o Christian Barleta, que, segundo declarações do próprio dirigente, do próprio diretor do São Bernardo, do próprio treinador do São Bernardo e do próprio jogador, logo após a partida contra o São Paulo, quando ele foi eleito o melhor jogador em campo, recebeu o prêmio da TV, falou que está tudo muito bem encaminhado, está tudo certo. A gente não pode falar que está batido o martelo, porque isso só acontece depois que assina o contrato. Mas as partes dizem que está tudo ok, que está tudo apalavrado, está tudo certo. Por que o Christian Barleta não pode assinar um contrato neste momento? Porque ele é jogador do São Bernardo. Ele não rescindiu o seu contrato. Ele não está livre no mercado. E o São Bernardo estreia amanhã contra o Náutico em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio, às 8h30 da noite, contra o Náutico na Copa do Brasil. Ainda não saiu a relação, pelo menos neste momento que eu estou gravando o vídeo aqui, por volta de meio-dia, ainda não temos a relação dos relacionados, né, a lista dos relacionados, para saber se o Christian está ou não. O fato é que se o Christian jogar pelo São Bernardo a Copa do Brasil, que ele entre 1 minuto, ele já não poderá mais atuar por nenhuma outra equipe do futebol brasileiro na Copa do Brasil. Se ele realmente está se transferindo para o Corinthians, ele estaria abrindo mão de atuar, de disputar a Copa do Brasil pelo Corinthians. Não existe nada em contrato, pelo menos nada, nenhuma cláusula que o Corinthians impeça o jogador de atuar pelo São Bernardo na Copa do Brasil. Pode existir um pedido do Corinthians ao São Bernardo para que o jogador não atue. Agora, se o São Bernardo vai atender ou não essa solicitação, a gente vai ter que esperar a lista dos relacionados e a escalação oficial do São Bernardo amanhã. Caso isso aconteça, o Christian não poderá disputar a Copa do Brasil pelo Corinthians caso a sua contratação seja de fato confirmada, caso ele assine. Então ele não pode, neste momento, assinar nenhum contrato, ele é atleta do São Bernardo, está empregado. Ele pode ter tudo apalavrado com o Corinthians, o clube, jogador, as partes todas em acordo, mas não pode registrar um jogador, não pode ter nenhum contrato paralelo enquanto existe um em vigência. Então a gente vai ter que aguardar essa situação do Christian. Vamos torcer para que a negociação se concretize. É um grande jogador, é um atleta que vem se destacando no Campeonato Paulista, tem sido a
grande revelação desse Paulistão, foi eleito o melhor jogador contra o São Paulo. Então, assim, é um jogador que tem muita qualidade, joga ali pela beira do campo, e aí pode ser muito útil para o Corinthians. Mas vamos ficar na expectativa aí de, talvez até à noite a gente já tenha essa lista dos relacionados do São Bernardo. Vamos ver se o Christian vai estar. Pode até estar na lista, né, dos relacionados, mas pode não estar na partida. Então, vamos ter que aguardar pelo menos a confirmação do São Bernardo nesse sentido. Vamos, repito, espero que não jogue, espero que a negociação se concretize com o Timão e que ele possa, logo após o Campeonato Paulista, São Bernardo, que faz uma excelente campanha, é o vice-líder na classificação geral, 1 ponto apenas atrás do Palmeiras. Vamos ficar de olho nesse jogo e torcer para o Christian não entrar em campo. Tá bom? A gente volta às 9 da noite, aqui no 12 em Campo. Muito obrigado pela companhia, deixe seu like. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Valeu? Tamo junto, grande abraço. Tchau, tchau.